Fala, galera abençoada! Então hoje no quadro Objetos Falantes eu vim trazer para vocês a prova de que Deus já está lá no nosso futuro. E como Ele me provou isso? Através de um carro. Bom, então eu estava dirigindo e na minha frente tinha um carro como aqueles de autoescola, só que estava escrito aula para habilitados. E então, naquele momento, olhando para aquele carro, me invadiu um sentimento tão forte de gratidão a Deus que foi assim impossível de controlar. A minha vontade de agradecer a Deus naquele momento por eu estar ali dentro do meu carro, dirigindo, segura, sem medo nenhum, que provavelmente é algo que aquela pessoa que estava fazendo aquela aula dentro daquele carro tinha, né? Porque infelizmente muitos que tiram a carteira acabam aí parando de dirigir, né? Não conseguem fazer isso por medo, por traumas, enfim. E então Deus me trouxe esse sentimento ali de gratidão por todas essas coisas, pelo carro, por saber dirigir, por não ter medo, enfim. E ali o Senhor começou a ministrar o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Para mim, tirar a carteira de motorista nunca foi uma meta, um sonho, algo assim como realmente é para muitas pessoas. Aquele desejo, aquela vontade, parece que você já nasce com aquilo, né? De tipo, um dia que eu fizer 18 anos e poder tirar minha carteira e poder ter um carro. Eu nunca tive isso. Mas na época que eu tirei a minha carteira, eu fui incentivada a fazer isso por uma super amiga que trabalhava comigo naquela época e começou a falar pra mim, né, que eu podia tirar a carteira, que aquilo poderia ser algo bom pra mim e tal. A verdade é que eu não via sentido para aquilo. Pra que você vai tirar uma carteira de motorista se você nem pretende ter um carro na vida? Mas de tanto ela falar e conversar e tudo mais e me incentivar, eu acabei tomando. Falei, beleza, né? Tenho condições. Posso fazer. Por que não? E uma coisa engraçada aqui é que quando eu pensava em ser uma motorista, eu realmente achava que eu não ia conseguir. Porque na minha cabeça, para você trocar de marcha, você tinha que olhar para ela no momento em que você trocasse a marcha. E aí, automaticamente, os seus olhos sairiam da rua para se concentrar na marcha. E eu ficava pensando, meu Deus, como que as pessoas conseguem fazer isso? Esse era o ponto mais crucial para mim, para falar, você não nasceu para ser motorista. Mas, mesmo assim, eu encarei e fui. E vi que realmente era completamente leiga, inocente, e isso não tinha nada a ver, né? E aqui entra a questão do título do vídeo, de que Deus já está no nosso futuro. Eu, naquela época, sem a menor vontade, sem intenção nenhuma, não fazia ideia do que Deus já sabia a respeito disso. Sobre eu ter carteira, sobre eu saber dirigir, sobre eu ter um carro próprio meu. Eu não sabia, mas ele já. Bom, eu moro na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Ou seja, é uma outra cidade. Já começamos por aí. O segundo fator é que para chegar até a minha casa, eu preciso pegar só de BR 15 minutos. Ou seja, para ir para a igreja, para ir para a casa da minha mãe, para ir na casa das amigas, enfim, eu preciso dirigir uma longa distância e ainda pegar BR, que para muitas pessoas que dirigem aí, né, na cidade e tudo mais, a BR dá um pouquinho mais de medo, vamos combinar? Um dos fatores que hoje eu entendo
que o Senhor usou, né? Porque Ele já sabia que eu ia morar aqui para me dar experiência, né? Ele foi me preparando ao longo do caminho. Então, desde o momento em que Ele colocou no meu coração, mesmo eu não querendo, Ele colocou a minha amiga na minha vida para me incentivar a tirar a carteira. Então, desde o momento da carteira até eu vir morar onde eu moro hoje, precisar do carro e precisar saber dirigir, eu tive 5 anos de experiência. 5 anos andando com o carro na cidade, e a experiência que eu quero contar para vocês também. Nesse meio tempo, antes de eu vir morar onde eu moro, antes do meu futuro, que só Ele sabia e eu não, se concretizar, Ele me fez pegar a BR como forma de experiência para servir a Ele. Então, quando eu ainda morava lá na casa da minha mãe, Ele chamou uma amiga minha que já ministrava cursos para o Ministério Infantil nas igrejas. E então ela me convidou para ir com ela, justamente porque eu tinha o carro, né, pra gente poder ir tão longe, e levou a gente para Colombo, que é uma outra cidade da região metropolitana de Curitiba, e adivinhem, tinha que pegar a BR. Aquela foi a minha primeira experiência dirigindo numa BR. E meu Deus, que experiência! Porque eu cheguei no local, eu cheguei lá na igreja, eu quase que desci junto com o volante fora do carro, né? Porque a minha mão e o volante se tornaram um só, né? Ali, assim, meu Deus. Então foi algo assim, tipo, realmente, meu Deus do céu. E tipo, o tempo todo dirigindo ali na cidade e tudo mais, evitando pegar a BR, mesmo que fosse o mínimo possível, eu evitava pegar. Mas Deus já estava no meu futuro, que é hoje. Ele já sabia aonde eu iria morar. Ele já sabia que eu precisaria pegar a BR frequentemente. Já pensou isso? Se eu não tivesse tido essa preparação durante esses 5 anos, se eu não tivesse tido a experiência, se quando Ele me chamou para fazer esse curso lá, eu falasse para ela, não, eu não dirijo em BR. Não, eu não vou. Não, eu encarei o medo. Tanto para servir ao Senhor, né, lá, indo cumprir o nosso chamado, como para outras coisas que hoje ter a carteira, dirigir para mim é essencial. Para eu visitar a minha mãe, tanto que ela não dirige, ela não tem carteira, então quem mais vai na casa dela sou eu. E se nem eu tivesse a carteira, hoje a gente não se veria frequentemente, por conta da distância. Mas Deus, Ele já sabia que para eu ir para a igreja, por exemplo, são 20 e poucos minutos da minha casa, então eu precisaria do carro. Então hoje, vivendo aquele futuro, eu consigo entender os propósitos de Deus, como Ele me levou para esse caminho de tirar a carteira, saber dirigir, ter um carro, faria sentido anos depois. Mas naquela época, isso nunca passou pela minha cabeça. Nem aonde eu ia morar e como eu ia precisar tanto disso para realmente ir nos lugares importantes para mim. Então, na época que eu não tinha a menor pretensão de ser motorista, mas como diz o ditado, o futuro realmente a Deus pertence. Naquela época eu não via esse futuro. Pensa, você tirar a carteira sem nem sonhar que um dia você tivesse condições financeiras para ter um carro ou ter aquela vontade de ser motorista, como a maioria das pessoas tem. Mas hoje, vivendo aquele futuro, eu dou glória a Deus por isso, porque Ele já sabia. E sabe o que isso me ensina? Que hoje, cada pequena coisa que eu vivo pode sim impactar no meu futuro, que só Ele sabe. Muitas vezes a gente passa por coisas na nossa vida, sejam boas ou ruins, momentos de dores e sofrimento, ou coisas cotidianas, como foi no meu caso naquela época, em uma simples pessoa
que não tinha muita vontade, mas resolveu tirar a carteira de motorista. Ele tem um propósito para tudo isso. E mesmo que eu não entenda hoje o porquê de algo assim tão simples, ou como eu disse, das dores que eu passo lá na frente, como diz a música do Leandro Borges, que eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo como indicação para vocês louvarem, para vocês ouvirem, o futuro sempre explica o que no passado fez. Então que hoje nós possamos olhar para o que acontece na nossa vida de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente nem tem uma perspectiva de futuro ou a gente tem uma visão própria, nossa, de como o nosso futuro deveria ser. Mas que a gente possa, nesse momento, entregar a nossa vida, o nosso futuro nas mãos daquele que já está lá. E dizer para ele, Deus, hoje, aqui nesse vídeo, eu tô entendendo que o Senhor já está lá na frente e que tudo que acontece hoje na minha vida pode e vai impactar no meu futuro. Que o Senhor mantenha os meus olhos, os meus ouvidos abertos para entender que mesmo no momento em que as coisas não fazem sentido, lá na frente elas irão fazer e o Senhor vai mostrar isso para mim. Que essa possa ser a sua oração hoje, depois desse vídeo aqui. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque lá na frente, no teu futuro, ele vai te mostrar que o que aconteceu lá atrás faz todo o sentido. E assim, a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, vai se cumprir. E assim, você pode entregar, aceitar, confiar e agradecer pelo que ele tem feito no seu futuro, que você ainda não conhece, mas ele já. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que mais uma vez ele tenha te abençoado. Se isso aconteceu, já sabe, manda para a primeira pessoa que veio na sua mente nesse momento, para que ela também seja abençoada por esse conteúdo. Deixe seu like e comenta aqui embaixo #o futuro a Deus pertence. Deus abençoe, até o próximo vídeo.